Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Como eu tinha prometido anteriormente, em uns vídeos anteriores aí, eu tinha salientado que assim que eu tivesse um tempo aqui para gravar um vídeo com os dois lançamentos da Sony que fizeram muitos sucessos no finalzinho da década de 70, em 1978, e em 1984, 85, que a Sony fez um lançamento também que fez muito sucesso aqui no país. Eu ia estar reunindo os dois aqui para estar demonstrando os dois equipamentos. Aí, no caso, tem três, né? Porque tem uma derivação aí do equipamento que é o VX, o STR VX20BS e o 30BS, que eu vou estar falando já já. Vamos lá, então, na sequência aqui dos lançamentos. Em 1978, ali no finalzinho do ano, na feira de utilidades domésticas chamada UD, aqui em São Paulo, era uma feira que se realizava uma vez por ano na década de 70 e na década de 80, e acho que até início da década de 90 ainda a feira foi assim realizada. Eu não posso prescindir muito bem datas, porque eu não me recordo, mas se eu não me engano a UD começou em 1960, alguma coisa assim, e foi até 1990. Eu não tenho muita certeza no que eu estou falando, mas é mais ou menos isso. As feiras que eu frequentei, eu passei a frequentar a partir da década no finalzinho da década de 70, ali em 78, 79, foram as primeiras feiras que eu frequentei, que eu fui à época, né? Então eu vi lá no stand, já desde novinho eu gostava muito de equipamentos de áudio, né? Eu sempre gostei muito dessa linha de equipamentos de áudio, né? Então eu, desde muito novo mesmo, a molecada gostava de outras coisas, de Autorama, que é o que tinha de brinquedo na época, e eu sempre gostava muito de equipamentos de áudio, né? Então eu me lembro muito bem de quando foi lá lançado esse equipamento em 1978, e eu fiquei impressionado com a beleza dele, e foi o primeiro receiver digital da Sony aqui no Brasil, como eu tinha falado anteriormente, né? E a feira de utilidades domésticas, que era no UD, a UD era utilizada, as marcas utilizavam para estar fazendo lançamentos à época lá. Lembrando que nós não tínhamos a internet ainda, nós tínhamos revistas no país, né, de grande circulação, mas revista de áudio nós tínhamos a Som 3 à época também. Mas os lançamentos da UD realmente eram assim surpreendentes, né? Então a feira se realizava uma vez por ano, né? No finalzinho do mês de outubro, ali para outubro, novembro e dezembro, né? Geralmente era um mês. Eu também não posso precisar muito bem o tempo que a feira ficava em exposição, mas a impressão que eu tenho é que era um mês, realmente era um mês. Era como se fosse o Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel também era realizado no mesmo espaço, que era no Palácio de Exposições do AMB. Bom, então vamos lá. Então as marcas se reuniam lá, as grandes fabricantes de eletroeletrônicos se reuniam lá e faziam essa apresentação dos equipamentos. Então, por esse motivo, muitas vezes eu falo, foi lançado em tal data, e a pessoa me questiona, poxa, mas eu comprei esse equipamento, eu vi na revista 8 meses após, um ano depois do que você está falando, eu acho que você está enganado. Então, essa divergência de datas ocorre justamente por isso, né? As empresas traziam os equipamentos, muitas vezes expunham os equipamentos lá no stand e acabavam não lançando os equipamentos no mercado. O motivo é que na década de 80 nós tínhamos um fenômeno chamado inflação, e a inflação prejudicava muito a comercialização dos equipamentos e até mesmo a manufatura dos mesmos, né? Porque a empresa precisava estar fabricando equipamento e, logicamente, vendendo os equipamentos, né? Só fabricar e não vender não ia adiantar muita coisa, né? Não ia fazer muita, assim, não ia ser comercializado, então é muito complicado. Então, muitas vezes ela trazia o equipamento lá no stand, apresentava os equipamentos e o equipamento acabava não sendo lançado pelo fator do valor econômico. O aparelho começava a ficar muito caro para ser produzido e inviabilizava a venda. Eu vou mostrar para vocês já um equipamento de uma outra fabricante, a Philips, que em 1982 ela pretendia lançar o primeiro receiver digital da marca Philips aqui no Brasil, e o lançamento foi abortado justamente pelo motivo custos, né? O equipamento acabou ficando muito caro
Nós tivemos uma série de pacotes econômicos à época lançados aí para combater a inflação, que não deu resultado, entendeu? E só foi piorando a situação. E só em 1993 que nós se livramos dessa chaga que o Brasil carregava, que era a inflação. Quem tem menos de 45 ou menos de 40 anos não vai saber nem do que a gente está conversando aqui. Bom, pessoal, o canal não é de economia, entendeu? A gente começa a conversar de economia e aí destoa a conversa aqui, né? Vamos lá, voltando nos equipamentos de áudio que eu estou mostrando para vocês. Então é só uma justificativa porque o lançamento não acompanhava. Muitas vezes a pessoa lembra de ter visto o equipamento anos depois em loja e não bate as datas, né? Então o pessoal me questiona a respeito do lançamento. E era justamente esse o grande motivo. Como eu tirava fotografias à época de máquina fotográfica, que é uma coisa que também hoje em dia a gente tira no celular, ficou tudo tão prático. À época existia filmadoras, jeito de filmar. Já existia filmadora também. Só que era proibido a entrada de filmadora nos estandes, você não podia filmar. Até fotografia, dependendo do stand, você não podia tirar fotos dos equipamentos. Era muito restrito mesmo. Você não é como hoje em dia que você tem a facilidade de estar com o celular na mão e tirar fotografia daquilo que você deseja tirar a qualquer momento. Nessa época, era proibido o ingresso de filmadora na feira de eventos e muitas vezes até de máquinas fotográficas. Alguns stands não permitia que você fizesse qualquer tipo de fotografia dos equipamentos. Eu vou estar dando uma pausa para mostrar um equipamento da marca Philips, que foi anunciado para estar sendo lançado, ia ser o primeiro receiver digital da marca, e foi abortado pelo motivo valores, né? Ele ia ficar muito caro e ia inviabilizar a produção do mesmo. Bom, pessoal, então como eu tinha falado, esse é o RH769, que ia ser o primeiro receiver digital da marca Philips aqui no país. E ele foi abortado justamente por esse motivo. O valor era o custo do equipamento, né? Ele ia ficar muito caro e aí ia ficar inviável estar se produzindo equipamento. Então essa foto que eu tenho aqui é uma foto de época que eu mostrei para vocês agora há pouco do equipamento, né? Então a Sony também em 1978 ela teve que fazer alguma remodelação nesse equipamento que eu estou mostrando para vocês aqui para continuar fabricando o mesmo. Ele foi produzido de 1978 no finalzinho do ano até mais ou menos 1981, 82. E até 1984, 85, você encontrava esse equipamento para venda em grandes magazines, ainda novo, né? Obviamente, ainda estava à venda. Já tinha sido lançado essa linha aqui em 1984, no finalzinho do ano, mas você ainda conseguia comprar em loja, em grandes magazines, o equipamento anterior. E justamente o motivo era esse aí, era o custo. O aparelho tinha um custo muito alto, né? Então a empresa, para não parar de fabricar o equipamento, eles iam diminuindo assim a quantidade de recursos do equipamento antes de parar de fabricar definitivamente. Eu vou estar mostrando no painel traseiro. Eu tenho um vídeo mais completo desse equipamento aqui no meu canal. Tem um vídeo completinho, eu falo a respeito desse equipamento aqui e trago aí algumas curiosidades do mesmo, tá na minha playlist aí. Mas como eu estou trazendo ele novamente, apresentando ele aqui para vocês, eu vou estar dando mostrando atrás do equipamento qual foi a modificação que foi feita lá para viabilizar a produção do equipamento por mais alguns anos. Então aqui atrás do equipamento, como eu não tenho um equipamento de segunda geração, eu estou mostrando aqui o aparelho de primeira geração. Na primeira geração a gente tinha aqui uma entrada de fono, uma entrada de tape 1, tape 2 e o auxiliar aqui nesse conjunto de entradas, né? Mas a modificação foi feita justamente aqui, né? Ele tem aqui uma saída externa de pré-power, né? Juntamente com essa chave aqui que você faz a mudança e pode estar utilizando. Eu vou explicar para que serve mais uma vez esse pré-power. O pré-power existe para ir no aparelho pela seguinte solução que foi dada à época para se tornar um aparelho mais versátil, né? Você pode estar utilizando o amplificador desse aparelho em uma mesa ou em um outro pré-amplificador. E você pode estar utilizando esse pré-amplificador em uma potência de um aparelho com uma potência maior, através dessas conexões aqui e a mudança na chave aqui. Você faz a mudança na chave e aí você pode estar utilizando ou o pré do amplificador em uma potência ou a potência ou o amplificador desse receiver
em uma mesa ou algum outro pré-amplificador. Isso tornava o equipamento mais versátil à época, né? Dava uma oportunidade de você estar ligando esse equipamento com outros aparelhos existentes à época, né? Então, com um corte de custo, a Sony optou por estar retirando essas saídas aqui, saídas e entradas. Na segunda versão do equipamento, produzido de 1979 para frente, de meados, eu não posso assim estar dando datas precisas, porque eu também não sei, a Sony simplesmente retirou. E aí você perdeu essa versatilidade do aparelho aí. O restante do equipamento permaneceu o mesmo, as saídas são a mesma, a potência a mesma, a qualidade do som é a mesma, mas foi uma solução para estar diminuindo um pouco o custo, né, de produção do equipamento. Então, devido a esses fatores aí que eu estou relacionando econômicos para vocês, é que existia esse tipo de divergência entre lançamento e até você está vendo no mercado do equipamento. Então, lá em 1984, como tem um vídeo aqui do legato linear no meu canal, a Sony lançou aqui o legato linear. Se você procurar aí na minha playlist também, você vai encontrar o vídeo com o conjunto completo, com tape auto-reverso e com o toca-disco tangencial, o conjunto completinho. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando esse equipamento. Então, a grande curiosidade aqui é que está sobreposto aqui o receiver USTR VX20BS e o STR VX30BS, que é o legato linear. Qual é a diferença dos dois aí? A gente vê aqui no painel, assim, no painel frontal, que o 30, opa, com uma mão só fica tudo difícil. Que o 30BS ele tem aqui duas entradas para tape deck, o 20BS ele tem uma entrada só para tape deck. A gente perdeu também aqui ó, o Memory Scan, que aqui a gente não tem mais o Memory Scan. Do 20BS para o 30BS tem o 30BS tem o Memory Scan e o 20BS não tem mais essa função. E aí a empresa optou por para estar fazendo essa mudança aí justamente por isso, para continuar fabricando equipamento, não parar a produção do equipamento, né, que é um equipamento, como eu estou salientando para vocês, de uma tecnologia um pouco melhor, aí, mais avançada para a época, e prolongou um pouco mais a vida do equipamento. Esse equipamento foi vendido até 1989, 88, em grandes magazines você encontrava ele ainda a ser vendido ainda. O lançamento à época durava muitos anos, os lançamentos, por esse motivo mesmo, né? A empresa continuava produzindo equipamento, muitas vezes elas iam tirando alguns recursos do equipamento, como foi feito aqui, e nesse caso aqui também houve uma diminuição na potência. Esse STR20BS aqui, ele tem 30 watts RMS em 8 ohms. E o 30BS, que é esse de cima, o legato linear, ele tem 40 watts RMS em 8 ohms por canal. Então eles diminuíram a potência do equipamento para baratear o custo de produção do equipamento, entendeu? Porque senão ia ficar inviável. E juntamente com as saídas de tape que foram retiradas do equipamento também. Então a gente vivia um momento econômico muito conturbado no país, e isso afetava a produção dos equipamentos, obviamente, né? A empresa tem que produzir para ter algum lucro. Se não houver lucro, não existe comércio em lugar nenhum. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente está tão acostumado em chegar em lojas e de 6 em 6 meses, ou no máximo de ano em ano, você tem muitas novidades, né? Essa época que as novidades eram realmente muito, assim, espaçadas de tempo, né? Então, como a empresa produzia em larga escala equipamentos de mais baixo valor, que os 3 em 1, à época, os 3 em 1 horizontais eram equipamentos mais comuns de serem encontrados em loja, ou até mesmo na casa do pessoal que não tinha lá uma exigência muito grande para estar assim, querendo ouvir um áudio de muito boa qualidade, né? Não que os 3 em 1 fossem ruins, mas eles eram inferiores a esses systems modulares que eu estou mostrando aqui para vocês aqui, e que a gente tanto gosta aqui no meu canal, e que eu trago assim vários vídeos a respeito desses equipamentos aí. Bom, pessoal, vou ficando mais uma vez por aqui, agradecendo muito a vocês por estar assistindo esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do ano de 2025 aqui no meu canal. Se você tiver alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, é só perguntar que eu respondo assim que eu tiver um tempinho aqui. E aí a gente vai entrando em contato aí, conversando. Se você quiser trazer algum equipamento para fazer assim, algum tipo de reparo
Eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição do vídeo também, e aí vocês podem estar entrando em contato aí pelo e-mail, que a gente conversa e agenda uma data e um horário para vocês estarem trazendo equipamento de vocês aqui na loja, para estar fazendo manutenção desse tipo de equipamento aí. Demais, muito obrigado a todos mais uma vez, e até o próximo vídeo aí, hein, pessoal. Muito obrigado mesmo. Não esquece de dar um joinha aí para o canal crescer um pouquinho mais e eu estar podendo trazer outros equipamentos para vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal. Um bom ano para todos nós. Tchau, tchau.